Servir não é apenas uma tarefa, é um chamado, um propósito que transforma vidas, começando pela nossa. Quando servimos, encontramos alegria, descobrimos o poder da colaboração e sentimos o amor de Deus fluindo através de cada atitude. Nessa nova temporada, vamos juntos redescobrir o valor de servir, porque o voluntariado não é sobre o que fazemos, mas sobre quem estamos nos tornando. Prepare-se para servir, prepare-se para crescer, prepare-se para viver a cultura do voluntariado. Batista Memorial, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Bom dia, igreja. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus, para louvarmos, para orarmos e para meditarmos na palavra. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série A Cultura do Voluntariado. Nós estamos na 5ª mensagem da série. E você que faz parte de um pequeno grupo, você que é um facilitador de pequeno grupo, já tem o estudo para você baixar no nosso aplicativo, no nosso site. E, meus irmãos, temos falado sobre isso, sobre serviço, sobre termos um coração voluntário, sobre nos comprometermos com o reino de Deus, com a igreja do Senhor. E eu sei, porque isso já aconteceu comigo, que muitos de nós tem o pensamento de Deus não tem nada que possa ou queira usar a minha vida. Não tem nada em que Deus queira me usar ou possa me usar. E hoje nós vamos meditar sobre aquilo que a gente deve analisar para que a gente identifique quais são as nossas áreas de serviço. E eu já vou dar aqui, sem suspense, quais são esses 3 elementos essenciais que a gente deve analisar na nossa vida para que saibamos em que área de serviço Deus quer nos usar. Por isso que hoje eu intitulei essa mensagem com esse nome, os 3 P's do serviço. Quais são esses 3 elementos essenciais que devemos examinar nas nossas vidas e assim saber como nós podemos cooperar efetivamente com o reino de Deus, com a igreja do Senhor? Esses 3 P's são paixão, potencial e propósito. E para a gente falar mais sobre eles, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 18. Nós vamos ler do verso 24 até o 28. Atos, capítulo 18, do 24 até o 28. Assim diz o texto: enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando ele viajar para a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus em oração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos
aqui para meditar na Tua palavra, Deus. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que mais uma vez a Tua palavra venha nos iluminar. Que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento, nos dê entendimento da mensagem e que possamos colocar em prática cada um dos princípios que hoje vamos refletir a respeito. Assim nós oramos. Me ajuda, meu Senhor, nesse momento de proferir a Tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia de mim e por Tua graça, que o Senhor me use. Abra o coração dos meus irmãos, fala comigo, fala com eles também. Essa é a oração que fazemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, a pergunta que a vida de Apolo nos ajuda a responder é essa: quais são os elementos essenciais que devemos olhar para saber como Deus pode e quer nos usar? Eu quero, antes de entrar nos pontos dessa manhã, explicar um pouco o que estava acontecendo. Paulo, ele encerrou a sua segunda viagem missionária em Corinto. Você vai ver no início do capítulo 18 a respeito disso, e Paulo ficou em Corinto por 1 ano e meio, por 1 ano e 6 meses. E ali, depois desse tempo, ele inicia a sua terceira viagem missionária. É assim que ele vai chegar em Éfeso. Ele passa pela Pérsia, ele passa por Cencreia, e ele chega em Éfeso, só que ele não fica em Éfeso. Ele, quando saiu de Corinto, ele levou com ele Priscila e Áquila, que ele tinha conhecido lá em Corinto. E ele leva juntamente com ele os seus companheiros de ministério, Priscila e Áquila, e chegando em Éfeso, ele vai na sinagoga, ele prega para os judeus, os seus ouvintes insistem que ele fique ali com eles, mas Paulo diz: se Deus quiser eu vou voltar, mas agora eu vou seguir viagem. E de fato, pouco tempo depois, Paulo retorna para Éfeso. Mas Paulo não fica ali num primeiro momento, ele segue viagem e deixa ali Priscila e Áquila. Nesse ínterim, chega a Éfeso esse judeu natural de Alexandria, uma cidade egípcia do Império Romano. Chega esse judeu chamado Apolo. Alexandria era a segunda cidade mais importante do mundo antigo, na época do Império Romano. Tinha a famosa Biblioteca de Alexandria, que você já deve ter ouvido falar sobre ela. Era um centro cultural importante naquele tempo. E chega ali em Éfeso, vindo de Alexandria, esse homem chamado Apolo. E a gente observa na vida de Apolo muito a respeito de paixão, potencial e propósito. E eu quero falar então do nosso primeiro P. É o P da paixão. Meu querido irmão, minha querida irmã, para você dedicar ao Senhor um coração voluntário, para você exercer o serviço cristão, a primeira coisa que você deve pensar a seu próprio respeito é a sua paixão. Qual é a sua paixão? E nós olhamos aqui no texto a respeito da vida de Apolo e nós percebemos vários termos que expressam intensidade, vários termos que expressam uma vontade, uma força naquilo que ele faz. Olha só, para que você observe bem isso, no texto eu destaquei aqui alguns desses termos. No verso 25 vai dizer que com notável fervor. Em outras versões vão falar de entusiasmo, com notável entusiasmo. Em algumas outras versões vão falar com espírito fervoroso. Ele falava, ele ensinava. No verso 26 você vai ver que ele começou a pregar com ousadia. Em algumas Bíblias vai estar escrito corajosamente, né? E aí, no verso 28, você vai ver
que ele refutava veementemente, com veemência. Em outras Bíblias vai dizer vigorosamente ou com fortes argumentos. Então, todos esses termos que você vê ali relativos a Apolo e relativos à atuação de Apolo, são termos que falam de quê? De intensidade, de vontade, de força, de dedicação, de estar ali se aplicando, se entregando àquilo que ele estava fazendo. E todos esses termos indicam para nós o quê? Que característica a gente percebe na vida de Apolo, nas coisas que ele está fazendo? Eu vou dar a dica, começa com pai e termina com chão. Qual é a característica? Paixão. Olha como vocês estão afinados. Nem precisou que eu desse a dica. Ele tinha muita paixão naquilo que ele estava fazendo. E a gente percebe que Apolo era apaixonado por aprender. Ele era apaixonado por ensinar, por pregar, por estabelecer a verdade. Ele entrava em seus embates ali, argumentativos, porque ele queria estabelecer a verdade. E ele era um apaixonado por isso, por estudar, por ensinar, por pregar. E eu quero dar essa dica para você, meu irmão e minha irmã. Você precisa refletir sobre as suas áreas de paixão. E quando você refletir sobre as suas áreas de paixão, você vai ter um bom indicativo a respeito de como Deus pode e quer te usar. Qual é a sua paixão? Não venha me dizer que a sua paixão é o Corinthians, que aí não serve de nada essa paixão, tá bom? Mas qual é a sua paixão? O que faz seus olhos brilharem? O que te dá alegria de fazer? Irmão, quando alguém atua, quando alguém serve na sua área de paixão, ninguém precisa ficar animando essa pessoa para que ela faça o que tem que ser feito. Ninguém precisa ficar empurrando essa pessoa para ver se ela pega no tranco. Quando ela age na sua área de paixão, ela faz com alegria, ela se desenvolve, ela busca aprimoramento naquilo que ela está servindo. Então, veja bem a respeito da sua área de paixão. Pense sobre isso, ore sobre isso, reflita sobre isso. Eu tenho um exemplo muito claro na minha casa a respeito de paixão. Minha mãe é apaixonada por criança. Para quem não sabe, minha mãe é a irmã Isabel, a coordenadora do Ministério Infantil aqui da igreja. Às vezes eu falo isso, a pessoa se surpreende, fala, sua mãe é a Isabel? A Isabel é a minha mãe, né? É a coordenadora do Ministério Infantil. E ela é apaixonada por criança. Ela cuida de criança, ensina criança, ministra no coração de criança, desde quando ela era uma criança. A vida toda. Eu paro um pouquinho do lado da minha mãe para falar sobre criança, sobre ministério infantil. Ela está dizendo sobre isso o tempo todo, está planejando sobre isso o tempo todo, e vai buscando curso na internet que vai ajudá-la no ministério infantil. E aí daqui a pouco ela vai mostrando para mim, mandando para mim, olha o certificado do curso que eu fiz online. Ela é apaixonada por criança. E quando a gente encontra a nossa área de paixão, é muito especial. A Jurema, que está ali na recepção, é apaixonada por esse ministério acessível. Ela está cuidando da mãezinha dela. A mãezinha da Jurema tem 97 anos. E a mãezinha dela sofreu uma queda e quebrou o braço. Esteja em oração pela Jurema, pela mãe dela. Está sendo um tempo de bastante cuidado com a mãezinha dela. A Jurema, que é uma das nossas intérpretes de Libras, ela é apaixonada por isso. Outro dia, ela não pôde estar aqui porque está cuidando da mãe dela. E ela estava lá mandando no grupo do ministério. Eu estou aqui vendo o culto, eu estou chorando, porque eu queria estar aí com vocês, eu queria estar servindo, eu queria estar contribuindo, e eu não posso. Então é muito importante você encontrar a sua área de paixão. O segundo P que você deve se atentar é o P do potencial. Observe o seu potencial. O que é isso? Quais são os seus dons, quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, quais são as suas facilidades. A gente observa também na vida de Apolo, que ele coloca o potencial dele para jogo. Ele está usando o potencial dele para o reino de Deus.
Olha só o que diz o verso 24, um trechinho está aí na tela. Ele era um homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Esse era o potencial dele. Ele se expressava bem, era eloquente, era um bom orador. E ele tinha essa facilidade para estudar, para se aprofundar. Isso que quer dizer que ele era experiente nas Escrituras. Ele era bom naquilo. Era uma habilidade que ele tinha, era um dom, era uma facilidade que ele tinha. Observe quais são os seus dons, os seus talentos, as suas facilidades. E assim você vai saber também o que você pode colocar à disposição do reino de Deus. Você tem certamente muitos dons e talentos, por exemplo, que você usa na sua profissão. E você pode colocar também a serviço do reino de Deus. Como temos muitos psicólogos que estão hoje em dia servindo no núcleo de inclusão aqui da nossa igreja, trabalhando com crianças atípicas. Nós temos alguns psicólogos lá, eles estão usando o seu potencial, seus dons, seus talentos profissionais. Você também pode usar seus dons e seus talentos, que são aqueles saberes que você usa nos seus hobbies, nos seus passatempos. Tem gente que não trabalha com aquilo, mas gosta daquilo. Não tem gente que gosta muito de tecnologia, de informática, mesmo que não trabalha naquela área? Tem ou não tem? Tem. Essa pessoa pode usar isso na igreja, pode usar isso no reino de Deus. Procura o pastor Eduardo, fala: olha, eu quero servir na área da comunicação aqui da igreja. Eu quero servir nessa área de tecnologia, de informática. O pastor Eduardo está lá com as mãos esfregando, doido para te receber. Aquilo que você usa como seu passatempo, como seu hobby, também pode ser usado no reino de Deus. Você que tem um hobby de tirar foto, você que tem um hobby de consertar coisas. Tem um monte de homem que a gente vai descobrindo, né, Cláudio, que tem esse hobby de consertar coisa, que não trabalha com isso, mas ama isso. Isso você pode usar no reino de Deus. A Casa do Recomeço está sempre precisando de alguma manutenção, de algum reparo. A nossa missão, por exemplo, a missão que eu pastoreava, lá, Batista Transformação, você pode perguntar para o pastor Almir: ô pastor Almir, está precisando de algum reparo aí? Está precisando de algum conserto? Está precisando de alguma pequena construção? Olha eu aqui, eu gosto de mexer com isso. E você coloca até o seu hobby, o seu passatempo, à disposição do reino de Deus. Também entra dentro dessa área do potencial as suas experiências de vida. Falando mais uma vez do nosso núcleo de inclusão, nós temos pais e familiares de crianças atípicas que usam a sua experiência de vida para ministrar ao coração das crianças atípicas ali no nosso ministério infantil. Tem tanta gente que tem as suas experiências de vida e tem os seus testemunhos, que a gente descobre nos cursos da família, que a gente descobre no Celebrando Restauração, e essas pessoas podem dizer: eu quero ministrar o curso, eu quero usar o meu testemunho, eu quero usar isso que Deus fez na minha vida para abençoar outras vidas. Então, suas experiências de vida são bem-vindas, o seu testemunho é bem-vindo. As suas dores também são os seus ministérios. Pastor Márcio gostava de falar isso. Sua dor também é seu ministério. Você pode aconselhar pessoas, você pode ministrar cursos. Nós estamos aqui de braços abertos para que você aplique todo o seu potencial também na igreja, também no reino de Deus. E o terceiro P, e o último P que nós vamos pensar, é a respeito do propósito. O terceiro aspecto a pensarmos é o propósito. Isso diz respeito a buscar em Deus os propósitos em que Ele quer nos usar. Quando a gente olha para o verso 27, a gente lê, verso 27 e 28, eu resumi aí as partes mais importantes, e você pode acompanhar no telão. Então,
desejando ele viajar para a Acaia. Quando chegou, ele auxiliou muito. Quando ele chegou lá na província da Acaia, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. E aqui nós estamos falando de propósito. De alguma forma, Apolo entendia que Deus tinha um propósito para cumprir por meio dele ali na província da Acaia. Ele se sentiu compelido a ir para lá, para Acaia. E aí os irmãos ali em Éfeso o incentivam, o encorajam, falam com os irmãos da província da Acaia, e a capital da Acaia era Corinto. E aí então ele vai para cá, e como ele estava querendo cumprir um propósito de Deus, o que acontece? Ele é muito útil, ele é muito frutífero lá, ele auxilia muito os crentes daquela região, e também ele prega para os judeus, e convence muitos judeus que o Messias, que tanto eles esperavam, é Jesus. Então ore a respeito desse terceiro P, ore para Deus, e pergunte qual é o propósito do Senhor, que o Senhor quer cumprir por meio da minha vida. Ore para Deus, peça discernimento, e muitas vezes, eu preciso te alertar quanto a isso, Deus vai pedir de você algo que talvez você fala, mas eu não me encaixo nisso. Eu estou me sentindo compelido pelo Espírito Santo de Deus a exercer esse serviço cristão, mas eu acho que eu não me encaixo nisso. Mas se Deus falar ao seu coração, se Deus te der o discernimento a respeito de algo que você acha que você não se encaixa, obedeça, porque você vai descobrir que Deus entende melhor da sua vida do que você mesmo. Irmãos, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu falei para Deus, Deus, eu não tenho mínima condição de ser pastor, eu não me encaixo nisso. Mas eu resolvi obedecer. E sabe o que eu descobri? Que Deus entende mais a meu respeito do que eu mesmo. E o caminho da obediência é sempre o melhor. Hoje você pode olhar para mim e falar, de fato ele não se encaixa nisso não, mas enfim, estou aqui em obediência ao meu Senhor. Irmãos, quero concluir essa mensagem dizendo que você pode estar ouvindo essa série e pensando, eu tenho muitas limitações, não tem como eu ser de fato usado por Deus no reino dele, na igreja dele, em algum serviço cristão, em alguma área de serviço. Tenho muitas limitações. Todos nós temos. Nós temos virtudes. Apolo tinha as suas virtudes, ele era eloquente, ele era experiente nas Escrituras, ele tinha essas virtudes, mas ele também tinha suas limitações. Ele tinha um conhecimento incompleto a respeito da pessoa de Cristo e da obra de Jesus. Ele não conhecia Jesus como Salvador. Diz o texto que ele conhecia apenas o batismo de João, ou seja, ele pregava que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e viver uma vida zelosa de obediência à lei, mas ele não falava que era Jesus que salvava pela graça. Ele não conhecia, ele tinha um conhecimento incompleto a respeito de Jesus. Aquilo aí Priscila o chamaram e o ensinaram, e ele corrigiu o seu ensino, mas ele tinha uma limitação. Ainda assim ele estava desejoso de servir a Deus e se colocando à disposição do reino. Nós temos limitações. E que todos nós possamos dizer, Deus, queremos te servir. Com as nossas virtudes e apesar das nossas limitações. E tenha certeza que se você se apresentar assim para Deus, Ele vai aprimorar você, assim como Ele aprimorou Apolo, para que você possa fazer o que Ele quer que você faça com ainda mais efetividade, para que você possa frutificar ainda mais
Ele vai aprimorar a sua vida. Eu quero dizer uma segunda coisa para você, para a gente caminhar para o final. Quando você se dispõe para servir, para cooperar com o reino de Deus, para cooperar com a igreja do Senhor, para exercer o serviço cristão, Deus vai preparar todo o cenário para que você faça o que Ele quer que você faça. Eu não sei se você se atentou para isso, mas no início do texto que nós lemos, olha a movimentação que Deus fez. Paulo chega em Éfeso, junto com Áquila e com Priscila, mas ele não fica. Por que ele não ficou? Deus moveu as coisas diferentes. Paulo segue viagem e deixa ali Priscila e Áquila. Sabe de uma coisa? Se Paulo tivesse ficado ali, e Apolo tivesse chegado, e Paulo estivesse em Éfeso, se Paulo estivesse lá, Apolo não ia ter vez, Apolo não ia ter voz. As pessoas iriam ouvir e dar atenção a Paulo. Mas quando a gente quer servir ao reino de Deus, Deus faz todo o cenário se colocar no devido lugar para que a gente possa atuar da forma como Ele quer. Então Paulo segue, mas ficam ali Priscila e Áquila, porque Deus sabia que Apolo precisava ser aprimorado, e Priscila e Áquila eram os instrumentos de Deus para o aprimoramento de Apolo. Então você vê Deus preparando todo o cenário para que Apolo pudesse fazer o que Deus tinha para que ele fizesse. Se você se coloca à disposição de Deus, Deus vai preparar todas as coisas para que você faça aquilo que Ele quer que você faça. Então, meu irmão e minha irmã, todos nós temos como viver uma vida de serviço cristão, e nós devemos fazê-lo. Reflita, portanto, na sua paixão, no seu potencial e no propósito de Deus para a sua vida. Peça que Deus fale ao seu coração. Ore. Tome uma atitude. Arregace as mangas e parta para a ação. Que Deus te abençoe.